prezados irmãos, prezadas irmãs, comecemos a nossa reflexão pela pergunta mais importante da nossa vida. Qual o motivo da nossa existência? Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos vivos? Por que Deus nos criou? Esta é a pergunta que em alguns momentos da nossa vida nós precisamos fazer. Uma pessoa que não faz essa pergunta, ela já perdeu a noção da realidade. Ela não vive, ela sobrevive. Essa é a pergunta mais importante. A finalidade da nossa vida não é carreira. Carreira acaba, aposenta, vem outro melhor no lugar. A finalidade da vida não é dinheiro. Dinheiro ajuda e ajuda muito, mas dinheiro não traz felicidade para ninguém. Existem pessoas que são pobres, que são mais felizes do que as pessoas que são ricas. Padre, a finalidade da vida é família. Não, não é família. Os filhos crescem, cada um cuida da sua vida, de repente alguém falece. A finalidade da vida não é família, família é missão. A finalidade da nossa vida, nós fomos criados apenas para uma coisa: sermos santos. Ponto. Clareza é algo fundamental na nossa fé. E aqui o Padre está sendo muito claro. Nós fomos criados para a santidade. Uma pessoa que vive e chega no último dia da sua vida e não alcançou a santidade, a vida falhou. A vida não valeu. Não venceu. Não alcançou o alvo. Não passou na prova. Não fez aquilo que deveria ter sido feito. Padre, eu fui criado para alegria. Alegria é algo muito subjetivo. Às vezes eu estou alegre, às vezes eu estou triste. Quem que está alegre sempre? Ninguém. A finalidade da vida do ser humano é a santidade. E aqui vamos quebrar alguns erros. Santidade não significa perfeição. Padre, eu sei que eu tenho que ser santo, mas eu estou indo direto para a confissão. Olha, uma pessoa que vem direto para a confissão está se tornando santo, sim. Está se tornando santo, sim. Porque ser santo não significa deixar de errar. Ser santo significa não deixar de lutar. O santo é um guerreiro. O santo é um batalhador. O pecador é aquele que já abandona. Sou assim mesmo, nasci assim. Quem gosta de mim me aceita do jeito que eu sou. No Brasil, alguns dizem assim: pau que nasce torto não se endireita. Aqui ninguém é pau. Tem que mudar, tem que entrar na linha, tem que endireitar. O que é um santo? O santo é uma pessoa que durante a sua vida, ele vai se configurando com nosso Senhor, até ele ir se tornando um com Jesus. Santidade é algo que dói. Santidade é algo que exige luta. Às vezes, antigamente eu me revoltava, hoje eu dou muita risada e acho muito engraçado. Existem algumas igrejas pentecostais, evangélicas, que pregam algo chamado teologia da prosperidade. Eu dou mais risada de quem segue esses lugares do que de quem prega. Quem prega é um businessman, está fazendo um comércio, fazendo o papel dele, quer ficar rico, prega e os tolos vão. Dizem assim: siga Jesus, vai ganhar carro. Siga Jesus, tudo vai ficar bem na sua vida. Siga Jesus, não vai ter problema de saúde. Siga Jesus e você vai prosperar. Se você quiser saber aquilo que Jesus tem preparado para aqueles que querem segui-lo, eu não vou mastigar e entregar, porque senão daqui a pouco você esquece. Dever de casa. Você vai procurar na Bíblia aquilo que Jesus promete para quem quer segui-lo. O evangelho mais longo da Bíblia, qual que é dos 4? Mateus. Vocês olham para o padre e vocês sabem que o padre é brasileiro. Quando pensa num brasileiro, pensa em jogo de futebol. Quando vocês pensarem em um jogo de futebol, vocês vão pensar na camisa do jogador mais importante do time. Com exceção de Portugal, que é número 7. Mas no Brasil, na Argentina, qual que é o número do jogador mais importante do time? 10. Onde que está aquilo que Deus promete a cada um de nós? Mateus 10. Memorizado? Não é para fazer agora durante a missa. Depois vai procurar lá aquilo que Deus promete para cada um que quer segui-lo. Mateus capítulo 10. Cruzes.
Mas não só cruzes, que Ele não vai nos abandonar. E não só que Ele não vai nos abandonar, Ele promete a vida eterna. Ponto. É isso que é prometido para quem quer seguir Jesus. Finalidade da vida, uma. Clareza total. Não é fazer o marido feliz, não é fazer a esposa feliz, não é fazer os filhos felizes. Isso daí é missão, é compromisso. Missão, chamado de Deus, finalidade da nossa vida, santidade. Padre, mas o que significa santidade? E aqui nós chegamos no Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é um processo de 4 passos para a pessoa alcançar a santidade. E aqui o padre não deseja ofender ninguém, nem avaliar a vida de ninguém, nem criticar, nem santificar ninguém. O padre vai traduzir em palavras simples aquilo que o Evangelho diz. O Evangelho é denso, o Evangelho pesado, o Evangelho de hoje. Então nós vamos entender os 4 passos para a santidade. Antes disso, na sacristia eu conversava com um seminarista, com o Adriano, e dizia assim: Adriano, você precisa meditar durante essa semana esse Evangelho de novo. Pelo menos 1 hora de meditação. O padre vai dar pistas durante a homilia, mas você medita durante a semana. E para vocês também tem que meditar durante a semana. Então, antes de nós entrarmos no Evangelho, para vocês entenderem como que o Evangelho de hoje é importante. O Evangelho, parênteses, depois nós entramos no Evangelho. O Evangelho de São Mateus, ele é dividido em 5 homilias. Se algum dia alguém perguntar para você o que significa o Evangelho de Mateus, você vai dizer assim: são as 5 homilias de Jesus. Por que as 5 homilias? Porque Mateus ele estava falando para uma comunidade de judeus. E para os judeus, o maior profeta de todos era Moisés. Então os judeus pensavam assim: Moisés foi o maior dos profetas porque ele escreveu 5 livros. É o Pentateuco. E para nós que somos cristãos, para Mateus, Jesus é maior do que Moisés, porque Jesus, para ensinar toda a verdade, ele não precisou de 5 livros. Do que ele precisou? De 5 homilias, 5 sermões. Ou seja, Jesus é maior do que Moisés. Rapidinho, primeiro sermão de 5 a 7, sermão da montanha. Segundo sermão está no capítulo 10, que é o sermão dos missionários. Terceiro sermão está no capítulo 13, que é o sermão das parábolas. Depois o 4º sermão está no capítulo 18, que é o sermão da comunidade e da vida familiar. Depois o último sermão está no capítulo 24, capítulo 25, que a gente chama de sermão escatológico, que fala das coisas que vão acontecer no fim do mundo. Os judeus, quando eles interpretam a Bíblia, eles usam uma técnica, um método chamado quiasmo. O que é o quiasmo? Quiasmo não é de comer. O que é o quiasmo? O quiasmo é um método. Eu aprendi uma vez de um professor que ele era muito sábio, muito inteligente, ele tinha palavras simples. Ele dizia: quiasmo é o mesmo método do hambúrguer. Como que a gente tem um hambúrguer? Você tem o pão, você tem a salada, depois você tem o bife lá no meio. O quiasmo é isso. Você tem A com A, que é o pão com pão, você tem o B com B, que é salada com salada, e lá no meio você tem o hambúrguer. Quem é vegetariano aqui, desculpa o padre, mas essa é a melhor parte do hambúrguer. Então, para entender o Evangelho de São Mateus, você pega a primeira com a 5ª pregação, você pega a 2ª com a 4ª pregação, mas qual que é a pregação mais importante? Qual que é o meio? Terceiro. Hoje nós estamos na 3ª pregação de Jesus. E bem no comecinho da 3ª pregação, ou seja, nós estamos no coração do Evangelho de São Mateus. 4 passos para a santidade. Primeiro passo, Jesus diz que a palavra de Deus, ela é lançada no coração do ser humano. Mas às vezes a palavra de Deus, ela cai e fica pelo caminho. Esse é o primeiro passo. Quem não ouve a palavra de Deus, quem não participa da missa, quem não tem fé, nem entrou na corrida. Nem está nos 4 passos. Aqui é para vocês já estão na corrida. Ah, padre, eu queria falar esses 4 passos para o meu filho. Vai na igreja? Não. Tem fé? Não. Então está no 0 ainda, nem entrou na corrida. Esses 4 passos é só para quem já começou a caminhar. Primeiro passo, a semente é lançada, mas a semente fica no caminho. Palavra simples. Palavra de Deus entra por um ouvido e sai pelo outro. Vem na missa, senta, recebe a Eucaristia, sai da porta para fora, esquece Deus, não reza, não tem vida de fé, não lembra de Deus, não reza nenhum Pai Nosso e uma Ave Maria, não medita o Evangelho.
padre está falando, termina a missa, eu pergunto, o que o padre falou na homilia de hoje? Ih, padre, foi muito boa. O que você gostou? Ah, de tudo. Mas de tudo o quê? Ah, padre, sabe, eu não lembro de nada. Está no primeiro grupo ainda. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Senta no banco, ocupa o espaço na igreja, volta para casa, não muda nada. Esse padre não quer ofender, mas esse grupo, infelizmente, ele existe e ele não é muito pequeno. Palavra, cai no caminho, vem o demônio, pega, come e vai embora. Esse é o primeiro grupo. Tem um segundo grupo, que é o grupo das pessoas que quando ouvem a palavra de Deus, quando ouvem as coisas de Deus, elas se alegram. Ela diz, eu gosto de Deus, eu amo a Deus, eu amo a igreja, eu tenho fé, Deus é importante para mim. Viu, já deu um passo a mais. Saiu do passo daqueles que vegetam. Já entrou para um passo um pouco mais espiritual, o segundo. Porém, o problema aqui é que esta pessoa é um solo pedregoso. O que significa um solo pedregoso? Vem as tribulações, as dificuldades da vida. A pessoa desiste. Preguiça. Ah, acho que eu não vou, eu tenho preguiça. Algumas vezes eu ouço algumas pessoas dizerem assim, padre, não vou na missa hoje, porque hoje eu estou com preguiça. E se eu estou com preguiça, a missa não vai valer nada. A missa que mais vale na sua vida é aquela que você vem com preguiça. Essa que vale, porque você vem na luta, vem no amor, vem na garra, vem na luta. Padre, eu não vou na missa porque hoje, sabe, padre, eu estou meio triste. Se eu for na missa, eu acho que Deus não vai atender. É essa que vale. Se está muito com vontade, muito com prazer e muito com desejo, e parece que tem alguém empurrando e você contando os minutos para vir, e vem, tá bom, valeu, mas não valeu muito, porque veio por gosto. Agora, quando não tem vontade, quando está tentado, quando tem outra coisa melhor para fazer, quando tem o aniversário da família, quando tem outra coisa, se organiza e vem, essa valeu. Essa foi a melhor missa da sua vida, porque você não veio por gostar, você veio por amar. E aí aqui muitas pessoas ficam pelo meio do caminho. Começam que nem um gigante na vida da igreja. Reza, faz novena, faz terço, tem devoção, prega a palavra, faz tudo. Vai murchando, preguiça. E aqui entra uma das maiores estratégias do inimigo de Deus no demônio, na vida de um cristão. Minimalismo. O que é o minimalismo? Oferecer o mínimo possível para Deus. Quem oferece o mínimo possível para Deus, rapidamente não oferecerá mais nada. Uma missa por semana, confessa só uma vez por ano, um Pai Nosso, uma Ave Maria só por dia, só deixa de cometer os pecados mais graves. Mínimo. O que acontece? Se alegra, mas é um terreno pedregoso. Não avança, não desiste, não avança, não progride. Se Deus nos oferece o melhor, nós devemos oferecer o nosso melhor para Deus. E aqui entra algo interessante. Aqui eu estou falando, eu penso, principalmente para aqueles que estão sempre na missa. A missa ela tem que ser participada de forma ativa e consciente. Ativa, eu tenho que falar. Consciente, eu tenho que estar entendendo o que está sendo realizado. Quem está perseverando e oferece algo mais do que o mínimo para Deus, já começa a entrar no terceiro grupo. O que é o terceiro grupo? O terceiro grupo é aquele grupo que precisa tomar cuidado e vencer o desafio dos espinhos. Qual que é o desafio dos espinhos? E aqui é duríssimo, Quando vai chegando os prazeres, as comodidades, as facilidades do mundo, a pessoa vai colocando Deus em segundo lugar. Tem uma frase de Santo Agostinho que mudou minha vida. Santo Agostinho falou: eu não quero as coisas do Senhor, eu quero o Senhor das coisas. Tem muito católico optando pelas coisas do Senhor, esquecendo o Senhor das coisas. Se o seu dinheiro, se o seu passeio, se o seu bem-estar é mais importante do que Deus, você está ficando com a criação
e está deixando o Criador. Não sou exemplo para ninguém. Adriano é seminarista, entendeu? Não sou exemplo para ninguém, mas às vezes falando da nossa vida ajuda. Se tem alguém aqui que é pecador e precisa de conversão, sou eu. Eu não sou santo. Quando eu tinha 19 anos de idade, eu fiz uma experiência muito forte de Deus. Naquele momento, meu pai disse... Meu pai foi um homem que começou em uma chácara com os pais, deixaram a chácara, foram para uma cidade grande, sem nada. E de tanto trabalhar, chegou um tempo que ele teve várias casas. Casas de aluguel, uma condição de vida tranquila. E quando nós estávamos construindo na casa que eu morava, meu pai contava assim: filho, o pedreiro chegava às 8 horas da manhã para começar o trabalho. Eu acordava às 4, preparava tudo o que tinha que preparar para o pedreiro. 7h30 eu tomava um banho, o pedreiro chegava, eu conversava com ele e ia para o meu trabalho. Tem como dar errado um homem desse jeito? Não tem como dar errado. Hoje em dia a gente tem muito homem fraco, muito homem bom de palavra, mas na hora da coisa acontecer é uma criancinha ainda. Então tem que ser firme. E aí o meu pai, ele tinha um sonho, ele dizia assim: filho, você vai morar perto da nossa casa. Comprou um terreno na frente da nossa casa, guardou dinheiro, lutou, sacrificou e começou a construir uma casa. Ele falou: essa vai ser sua. Um dia eu construo pela sua irmã. E eu me recordo que já tinha mais ou menos uns 8 tijolos. E eu, quando eu tinha tempo livre, eu lá ajudava o meu pai. Trabalhava de pedreiro junto com meu pai, sem problema nenhum, orgulho disso. Tinha minha namorada, gostava dela. Também gostava de mim, já tinha escolhido até o nome da filha. Se eu tivesse, se fosse menino, ela ia escolher. De repente veio o chamado vocacional. E veio muito forte. E aí eu precisei escolher a casa, a namorada, a universidade que eu estava começando, eu ia fazer universidade de Direito, ou o chamado de Deus. Um menino de 19 anos. Eu falei: eu não quero as coisas do Criador, eu quero o Criador das coisas. Vejam, vocações diferentes. Existem 3 tipos de vocações na igreja: vocação para a vida religiosa, sacerdotal, vocação para o matrimônio e vocação para ser solteiro. Tem gente que não tem vocação para ser padre, tem gente que não tem vocação para casar, tem gente que tem vocação para ser solteiro. Então existem 3 vocações. Olha, opte por Deus. Opte por Deus. Não estou dizendo que precisa ser padre, não. Ah, quem opta por Deus é só quem tem que ser padre. Não, dá para optar por Deus no casamento. Dá para optar por Deus na vida. Solteira. Padre, como que eu sei que eu saí e venci esta terceira etapa, que é a etapa daqueles que estão no terreno espinhoso, que vem os prazeres, vem as coisas boas do mundo, aí vai colocando Deus de lado até deixar Deus. Como que eu sei que eu venci esse passo? Aí você chegou no quarto. Ouve a palavra, entende a palavra e produz frutos. A sua vida está ajudando quantas pessoas a se aproximar de Deus? Quantas pessoas estão vindo se aconselhar com Deus, com você, porque você leva essas pessoas para Deus? Dizia ontem, São Palote dizia: uma alma que está em Deus, ela atrai tantas pessoas a ela, como o mel atrai a abelha. Não estou falando da minha vida. Uma vocação acertada acerta a vida de muita gente. Uma pessoa que é integrada, realizada e está no seu lugar e do seu jeito correto, ela vai fazer muito bem. Agora cada um olha para si e responde: qual passo eu estou? Entra de um ouvido e sai para o outro. Primeirinho ainda. Vem as dificuldades, preguiça. Deus não escuta a minha oração. Deixa tudo de lado. Segundo. Vem as coisas boas do mundo. Sair à noite, prazer, coisas gostosas, viagem, dinheiro. Deixa Deus. Terceiro. Ouve, entende e produz frutos. Quarto.
Agora, eu digo e encerro dizendo do fundo do meu coração, e um dia, se eu estiver errado, me cobrem lá em cima. Quem não for santo não vai ser feliz. Não vai. Quer ser feliz? Vira do avesso, vira de ponta cabeça. No Brasil a gente usa essa expressão. Dê os seus pulos, procura padre, procura freira, procura alguém e fala assim: eu quero ser santo, me ajuda. Quem não estiver caminhando para a santidade não vai ser feliz. Não tem erro. O que eu estou dizendo é uma das coisas mais seguras que eu poderia dizer na minha vida. Que Deus nos ajude a caminharmos para a santidade, a caminharmos para Ele, a termos Deus e só Deus como centro da nossa vida. Eu quero o Senhor das coisas, e não as coisas e a criação do Senhor.